Tarde, queridos alunos e alunas, dando continuidade então, na parte de elementos de transmissão, nós temos que os elementos de transmissão podem ser classificados pela forma e pela transmissão por atrito. Aqui nós temos um sistema de engrenagem que pode ser classificado pela forma, tá? E aqui um de sistema de polias e correias classificado por atrito. Observem o seguinte: quando eu tenho transmissão pela forma, eu consigo transmitir torques mais elevados do que quando eu tenho transmissão por atrito, tá? É uma característica, principalmente pelas características físicas dos elementos de transmissão pela forma, né? Eles têm capacidade de transmissão de potências maiores do que aqueles que são transmissão por atrito, tá? Como eu disse no vídeo anterior, a vantagem desses elementos é o auxílio ao transporte de potência entre máquinas separadas e a variação do torque e da rotação fornecida pelos motores. Então, eu exemplifiquei com a transmissão do carro, exemplifiquei com a mesa de madeira. Então, algumas questões que a gente pode trabalhar, tá? E visualizar para entender um pouco esses elementos de transmissão. Bem, nessas aulas de elementos de transmissão, a gente vai abordar de forma introdutória alguns elementos de transmissão, mostrando seus tipos, mostrando suas funções, né? E eles vão ser polias e correias, engrenagens, correntes, chaveta, came, eixos e acoplamentos. Falando um pouquinho das polias e correias, vamos entender o que é polia, onde está a polia nesse desenho, onde está a correia, né? A correia é aqui, ó, essa parte aqui, ó, onde eu estou sinalizando, ou seja, ela faz a volta aqui, ó, toda nesses elementos, tá? As polias, nós temos duas aqui, eu tenho essa polia aqui e eu tenho essa polia aqui, tá? Então esse é um conjunto polias, né, que está marcado, e correias, que eu vou marcar agora aqui com outra cor. Então essa é a primeira ideia, polias e correias, né? Esses são elementos que trabalham com atrito para a transmissão da sua potência. Então, mais para frente vou mostrar uma imagem onde a gente vai observar que nesse contato aqui que eles têm, a polia e a correia é formado através do atrito, né? Tem um contato de atrito que faz com que essa transmissão aconteça. Mas vamos deixar isso para cena já mais para frente, para a gente estar detalhando melhor como que acontece essa transmissão por atrito. Bem, é importante dizer também que nesse conjunto de polias e correias eu sempre vou ter uma polia que é motora e uma polia que é movida, tá? Nesse caso aqui, ó, observem que eu tenho aqui um motor, provavelmente um motor elétrico. Esse motor elétrico, a saída dele, o produto dele, como a gente já comentou algumas vezes, é a energia mecânica, né? É o giro. Então aqui, ó, ele é o responsável por esse movimento. Então essa polia aqui é a polia motora. Ela é responsável pelo movimento desse circuito. E essa daqui é ela que vai ser movida exatamente pela motora, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos destacar polia motora, né? E polia movida. Beleza? Então essa é uma indicação, e é importante a gente ter esse conhecimento do que é uma polia motora e o que é uma polia movida. Bem, aqui tem algumas características desse sistema de transmissão. Eu tenho o diâmetro primitivo e o círculo primitivo mostrado. Tenho também salientado aí o fundo da ranhura da polia. E do outro lado a mesma coisa, o círculo primitivo e o diâmetro primitivo, tá? São algumas características desse conjunto, desses elementos de transmissão, né? E aí tem uma nota aqui, importante lembrar que a razão de transmissão é determinada utilizando seu diâmetro primitivo, o qual não possui o mesmo valor do diâmetro externo de uma polia.
Se você utilizar o diâmetro externo da polia, sua resposta terá um pequeno erro. É como eu comentei, acredito já ter comentado até em algumas aulas presenciais relacionado à relação de transmissão, né? Então, por quê? Porque o contato dele aqui, dessa polia, ele não tá na parte final, né? Se a gente observar, o contato onde essa polia vai estar é exatamente aqui, ó, no diâmetro primitivo, onde a polia, onde a correia encosta é exatamente no diâmetro primitivo. Então, o círculo dela, se eu pensar em trabalhar uma relação de transmissão, deve ser considerado o diâmetro primitivo, não o final, porque a correia ela não está no final, ela está em contato com a lateral, né, nesse diâmetro primitivo. Então, por isso que quando trabalhar relações de transmissões em outras áreas, principalmente, devem prestar atenção nesse conceito. Bem, aqui nós temos duas polias para salientar algumas coisas, né? Então, o que acontece? A polia é composta da coroa ou face, né, onde se enrola a correia, que é ligada a um cubo de roda mediante a um disco ou um braço. Então, vamos entender isso daqui. A polia é composta da coroa ou face, né? Então, isso daqui, ó, é essa parte coroa ou face, né? Que é essa parte aqui, ó, coroa ou face, essa parte mais externa, né? Então essa parte aqui mais externa. Então isso é a coroa ou face. É ligado ao cubo da roda. Então onde que está o cubo aqui? O cubo é essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, onde eu marquei. Ela é ligada ao cubo através da roda, né? Ela é ligada através do disco ou dos braços. Vamos lá. Então aqui, ó, o disco é todo esse conjunto aqui, ó. E braço são essas partes aqui. Então, se a gente observar, essa polia tem essa característica. Ela tem a parte mais externa, que pode ser chamada de coroa ou face, né? Se você olhar aqui, ó, esse caminho, essa pista aqui, ó, ela pode ser caracterizada como face, né? Ela está mais na parte externa, como eu disse, e ela está ligada no cubo da roda ou por um braço, né? Ou por um disco que é maciço. Bem, aqui eu tenho alguns exemplos de polias. Eu posso ter polias planas, polias abauladas, polia para correia dentada, polia para correia e cabo de aços e polia trapezoidal, né? Mas para explicar e mostrar a diversidade de polias